Você ouve agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, mais um Leitura Dinâmica. Hoje, Larissa Chaves destaca o seu mais recente livro, Fé. Então, essa história, na verdade, ela começa lá atrás, né? Eu tenho um caderninho de anotações e eu tenho várias ideias de livros que moram na minha cabeça. Vários livros que já têm títulos, que já têm índice, mas que faltam ser escritos. Então, já existia desde muito tempo essas ideias. Eu sempre gostei de escrever, eu sou apaixonada por livros desde a minha infância, então eu sempre soube que em algum momento viriam mais livros. Eu já havia participado da escrita profissionalmente, eu sou psicóloga, de um conteúdo de educação socioemocional para escolas, como autora. Já havia escrito um e-book também na minha área profissional para mães, chamado Cultivando Afeto e Respeito, e tinha todos esses livros e títulos na minha cabeça de conteúdo mais voltado ao Evangelho ou à doutrina espírita propriamente dita. E o mais interessante, meu amigo, é que em 2011 eu presenteei o meu esposo com um livro que muitos aqui devem conhecer, chamado Entrega-te a Deus. É um livro que é do Espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco, e quando eu peguei esse livro nas mãos para presentear o meu esposo, eu achei tão bonito o livro. Eu já tinha vários livros de Joana, vários livros da mediunidade do Divaldo, mas alguma coisa diferente eu senti ao pegar esse livro. Quem tem esse livro sabe, é um livro muito bonito, uma diagramação diferenciada. E quando eu olhei a editora, eu conheci naquele momento a editora Intervidas. E eu cheguei a falar lá nessa época, em 2011, recém-casada, inclusive, para o meu esposo, que se algum dia eu publicasse um livro que tivesse um conteúdo voltado à doutrina espírita, eu queria que tivesse aquela qualidade de capa, de diagramação, de beleza daquela editora. Eu registrei isso. Pois bem, o tempo passou e quando foi no ano passado, exatamente no ano passado, no meio do ano, junho, eu estava a caminho de um congresso em Ibiá, quando no avião eu tive a inspiração de mais um título de livro e de mais um índice. E eu anotei, pensando que poderia ser algo para daqui a muito tempo, como já aconteceu com outro material que eu já tinha tido a intuição. Mas eu percebi que todos aqueles títulos, né, títulos de capítulos que foram vindo pela via da inspiração, eram histórias que eu havia vivido em algum momento da minha vida. E elas foram vindo já numa certa ordem cronológica. Depois de anotar todos aqueles títulos, me veio um trecho, um parágrafo, que inclusive hoje está na introdução do livro Fé, falando qual seria o objetivo daquele material, que era esse objetivo de falar aos corações necessitados de fé, mas dessa fé mais próxima à nossa realidade. Essa faísca de fé que a gente precisa testemunhar no cotidiano, na vida comum. Não aquela fé dos espíritos já nobres, não aquela fé dos espíritos já bondosos, não aquela fé dos mártires, mas essa fé que está ao alcance de nós que ainda estamos tão imperfeitos. E por isso a necessidade de histórias reais, de histórias simples, mas que tem esse traço dessa fé cotidiana. Então eu anotei tudo isso e quando eu retornei, eu comentei com um amigo chamado Tiago Barbosa que tudo isso havia vindo e que eu havia anotado e que o meu desejo é que esse material, se algum dia fosse publicado, fosse exatamente pela editora Intervidas, mas que eu não conhecia ninguém de lá. Quando esse amigo disse assim: Larissa, eu trabalho com a editora Intervidas e eu posso então pegar o contato deles, você escreve o livro, eles vão avaliar, vão ver se é do interesse deles. E ali começou a nascer realmente o livro Fé. Em 6 meses ele foi escrito e agora em maio ele foi publicado. Está aqui nas minhas mãos. Fazendo aqui uma propaganda, vai ser a leitura exatamente dessa divulgação que tem aqui no final, que eu mesma escrevi, é um trecho do livro e que eu queria ler para vocês. Este livro é destinado a todos que anseiam por uma faísca de fé,
sejam religiosos ou não. Aos que sentem dificuldade em perceber a presença divina diante da iniquidade do mundo, aos que temem perder a fé na humanidade, aos que depositaram esperanças em ídolos humanos e frágeis, incapazes de estabelecer uma conexão direta com Deus. E por fim, tem um trechinho que diz assim: uma faísca de fé pode iluminar corações. Então, eu desejo que de alguma forma esse livro faça sentido para aqueles que se interessarem por ler, que essas histórias gerem identificações, lembranças das próprias histórias, da assinatura de Deus presente na vida de cada um que tiver a oportunidade de ler essas histórias, de ler esse livro. Um grande abraço a todos. Acompanhamos mais um Leitura Dinâmica. Larissa Chaves destacou do seu livro mais recente, Fé. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.